nasce a primeira ninhada da Juju, e nós tivemos a Sassi. E essa foi realmente, se calhar, o nosso primeiro grande cão. Portanto, digo que verdadeiro grande cão no sentido das posições. E é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui, para você ficar por dentro desse universo que eu estou trazendo para vocês. E eu vou trazer muita coisa bacana que vai agregar em você. Eu fiz uma listinha de perguntas aqui, mas a gente está batendo papo aqui, já fizemos um monte de coisa, quer dizer. O primeiro campeão da tua criação foi a Jade, então? Não, a Jade não fechou o campeonato. Não chegou a fechar? A Jade era uma situação muito controversa, porque ela não tinha a boca boa. Ela tinha os caninos bem colocados, mas tinha 2 incisivos fora do sítio, ou seja, para dentro. Que coisa, cara. Mas eu insisti, eu continuei a insistir com ela. Só que eu nunca consegui nunca consegui o ponto obrigatório para fechar campeonato. Entretanto, as coisas também rolaram. Nasce a primeira ninhada da Juju, e nós tivemos a Sassi. E essa foi realmente, se calhar, o nosso primeiro grande cão. Portanto, digo que verdadeiro grande cão no sentido das posições. E com ela tivemos bons resultados. Nós fomos a melhor Bull Terrier do ano 3 anos seguidos. Ela foi o primeiro grande campeão português. Ganhamos a raça no Eukanuba Gold Winner. Fizemos 6º melhor da raça nesse ano. Eram resultados relativamente pequenos, mas para nós era tudo, não é? Ela era a nossa grande bandeira. Não, foram bons resultados, né, cara? Foram excelentes resultados. É verdade, e tudo o que nós temos até hoje, ou a grande parte do nosso trabalho, vem dela também. Portanto, nesse sentido, para nós foi um cão com uma importância muito grande, porque Verdade. Ela deu-nos muitas coisas boas, não só pelo aquilo que ela fez, mas pelo aquilo que ela nos deu também, enquanto matriz de criação. E nessa época você já ia muito à Inglaterra, né? Aos troféus. Eu comecei a ir para a Inglaterra, e a primeira vez que piso a Inglaterra e daí em diante eu nunca mais falhei. Eu falhei agora há uns 3 ou 4 anos atrás, porque a pandemia também para o meu trabalho trouxe-me complicações muitíssimo grandes. Mas até então eu tive uns 11 ou 12 anos a viajar permanentemente para a Inglaterra várias vezes ao ano. Quer para visitar criadores, quer para assistir às grandes exposições da Inglaterra, não é? Claro. E como é que era assim, esse cenário, cara? Quer dizer, você... Era um ambiente muito especial. Primeiro eu percebi o quanto pequeno eu era, não é? Mas eu também achei que havia muita gente que estava disposta a ensinar na altura. Eu tive muita sorte com isso, porque logo desde cedo travei conhecimento com alguns criadores, e através deles eu consegui fortalecer ou solidificar alguns dos conhecimentos que eu já tinha adquirido através dos livros. E foi um pouco por aí o meu caminho. Depois, mais tarde, já em 2011, talvez, eu consigo viajar para a Inglaterra porque o Kennel Club estava a dar um curso de conformação em movimento específico para o Bull Terrier, que era dado pelo Brian Foy, pelo Brian Hill. E eu aproveitei, viajei para a Inglaterra, fiz o curso. No ano a seguir consegui pelo Clube do Norte, o Notts and Derby, eu consegui fazer o nível 1 e o nível 2 de juiz especialista lá. Não que eu quisesse ser juiz, aliás, eu nunca quis ser juiz, mas era mais do que tudo para perceber também um pouco do que é que eu realmente sabia, e se aquilo que eu sabia realmente fazia sentido ou não para mim. Claro. E foi muito bom. Isso é ótimo, né, cara? Tem que julgar, né, cara? Criador tem que ser juiz, cara, não tem jeito. Na verdade, nós somos sempre juízes, não é? Sempre. Quem julga cães de show, julga cães de criação, não é? E, portanto, isso era muito importante para mim julgar. Eu tive o grande privilégio, durante esse tempo que eu fiz o curso, de julgar algumas classes, mas obviamente que era no âmbito da aprendizagem, não era nada oficial.
Mas foi muitíssimo bom para mim, até porque o Brian Neal, para mim, sempre foi uma grande referência a nível de formação técnica, não é? Ele era Muito realmente um dos grandes mentores daquilo que para mim era a velha guarda na altura, e eu aprendi bastante com ele, bastante mesmo. Você conseguiu ainda ter contato com muita gente das antigas, né, cara? Que hoje, infelizmente, né? Sim, alguma coisa. Nessa altura, eu acho que para estas coisas, aliás, para tudo na vida, é preciso um bocado de sorte. E eu acho que nessa altura o vento soprou para o meu lado também. Eu, na altura, conhecia Jackie Thornley, que era uma das grandes. Era uma senhora muito respeitada em Inglaterra, por todos. E eu, a partir daí, eu travei uma ligação muitíssimo grande com ela. Viajei imensas vezes para a casa dela. Porque eu queria aprender, não é? Eu queria ouvir da boca deles quais é que eram os ensinamentos que eles me poderiam passar e o que é que eu podia usar e de que forma é que eu os podia usar na minha criação. E Claro, foi um pouco por aí. E foi um pouco por aí. Standard você nunca trouxe dela, só miniatura? Ela não criava na altura, quando eu a conheci, ela já não criava standards. Porque o marido dela faleceu relativamente cedo. E era mais o marido que na altura, conjuntamente com ela, criava os standards, mas a partir do momento em que ela fica sozinha, por uma questão também de manejo e de cuidado, ela opta pelos minis. Mas ela sempre criou os dois. Portanto, a partir dessa altura é que ela deixa os standards e começa a criar os minis. Entendi. E você teve uma grande mini, né, também, né? Isso é importante, né? Sim, a primeira vez que eu chego à casa dela e vejo os minis, eu fiquei muitíssimo surpreendido, porque eu nunca tinha visto nada igual. Tinha visitado alguns criadores de minis na Alemanha, em Espanha, na Irlanda, mas eu nunca tinha visto miniaturas daquela qualidade. Nunca. Então, claro que houve ali uma vontade de eventualmente ter um mini daquela qualidade, não é? Mas você chegou a fazer? Você pensou em criar? Bom, eu tive 8 ou 9 anos à espera desta mini, porque ela criava muitíssimo pouco mesmo, muito pouco. E na altura ela já não era assim tão nova, portanto ela também tinha uma série de restrições, não é? Que tinha que considerar. Mas eu sempre lhe disse que um dia que ela tivesse o cachorro para mim, ela que me ligasse que eu ia lá buscá-lo. 8 anos depois isso aconteceu. Ela ligou-me e disse-me: eu tenho aqui o teu cachorro, podes vir buscá-lo. E eu apanhei o primeiro avião no dia a seguir e fui buscá-la. Que loucura, cara. E foi muito giro porque eles lá os antigos faziam uma coisa que era o Puppy Day. Ou seja, eles convidavam as pessoas que iam ficar com os filhotes e faziam uma festa. Tinham bolo, tinham chá, e aquilo era um convívio que se fazia. E foi muito giro, foi muito giro. Porque quando Puppy Day, que interessante. Quer dizer que convida todo mundo que vai pegar os filhotes. Vai todo mundo embora no mesmo dia. É verdade. A ninhada era de 4, portanto não éramos muitos. Éramos, não sei, umas 5 ou 6 pessoas, talvez. E eu acabei por trazer a Molly para Portugal. Foi um pouco por aí a minha experiência neste pequeno percurso dos minis. Ela só teve ela? Ao longo dos anos só foi ela de miniatura? Eu há uns 5, 6 anos atrás, eu queria cruzar a Molly, mas eu nunca... Em primeiro lugar, eu nunca iria acasalar a Molly com um cachorro que não fosse, não digo aprovado, mas que não fosse aconselhado pelo Jackie. E isso, os anos passam muito rápido, o tempo passa muito rápido. E nós também, a verdade é que nós também andávamos um pouco empolgados com as exposições, porque na altura estávamos a ter resultados muitíssimo bons. Ganhamos bastantes coisas com ela. E então a questão foi que o tempo passa. Eu, na verdade, eu nunca consegui, ainda tentei ir à Inglaterra cruzar com o John Bond na altura, um macho que ela tinha, mas as coisas não seguiram por aí. Havia muitas limitações da minha parte também, porque eu estava em Espanha na altura
e era muito difícil para mim conseguir articular. E uns anos mais tarde ela fala-me num criador daqui da Europa e aconselha-me a eu comprar um cachorro a ele. E foi aquilo que nós fizemos. Eu trouxe um macho, só que não correu bem. Nunca tive sorte com esse macho, tivemos imensos problemas de saúde logo desde o início, portanto isso também não ajudou. Eu nunca quis arriscar cruzar com ele. Entendi. E o tempo foi passando e pronto. E ela hoje está com 10 anos e pronto. E foi isso. Então, mas fez uma história bonita. E dos standard, quais são os mais importantes aí hoje? Fala, dá uma discorrida dos cães mais importantes da tua criação. Eu sei que você criou pouco, né? Então, mas você só teve cachorro bonito também? Não. Claro que não. Ninguém tem só cachorros bonitos. Não. Ah, não? Era bom, mas não é não? assim. Mas não é assim. O que nós tentamos sempre fazer foi que na ninhada seguinte nós ficássemos com alguma coisa que pudéssemos dar continuidade. Esse sempre foi o nosso objetivo. Mas depois, claro que as coisas não acontecem sempre da forma que nós pensamos. Há muitas coisas que vão interferindo ao longo do caminho e que vão acontecendo. E que pronto, algumas ajudam e outras abrandam o desenvolvimento. Mas eu tive vários cães que me foram marcando durante o meu percurso. Desde a chegada da Inês e da Juju, a nossa primeira grande cadela, a Jade. Depois tivemos a Sassy. Eu acho que foi sempre uma continuidade. Cachorros que foram marcando a nossa história. E eu não sei se... Talvez hoje em dia, se me perguntarem qual é o meu melhor cachorro, eu vou dizer a Hope, porque é a minha última cadela de criação. Ela é realmente o reflexo de tudo aquilo que nós fizemos para trás, não é? Não sei se são 4 ou 5 gerações da Juju, mas o trabalho, ou se fomos ainda para trás, não é? Aos cães belos ventos, portanto, desde aí até hoje, foi sempre a nossa... O caminho sempre foi o mesmo. Sempre foi claro, o mesmo. Claro. Espero que a Mário José tenha visto a Hope. Já tenha visto em algum momento. Nós ainda não a tiramos de casa, portanto... Pelas fotos, né? Pelas fotos, pelo menos, né? É verdade. Sabe? E a vitória mais importante? Não vai falar das vitórias do miniatura, hein? Não vai falar das vitórias da miniatura. Não seria justo fazê-lo. Assim, nós tivemos algumas coisas. Logo na primeira ninhada que nós tivemos, nós fizemos o melhor cão do ano, mandamos uma Billie Jean, não sei se ainda te lembras, para Porto Rico, que ganhou o Caribbean nesse ano. Ela fez melhor da raça e segundo grupo. Portanto, este foi talvez os maiores prémios que nós tivemos fora de Portugal, não sei. Houve também muita coisa a acontecer no Brasil, fizemos alguns campeões do Brasil. Mas eu acho que talvez, assim, dos prémios mais importantes para nós, tenha sido o Mundial Terriers em Portugal, que ganhamos fizemos melhor da raça com o Standard e com o Molly nos minis. Portanto, eu acho que foi uma conjugação também muitíssimo feliz para nós, não é? Foi um dia bacana. Deve ter sido um dia bacana. Foi daqueles dias em que tudo corria bem. Que bom. E quem era a Standard que ganhou? Jacinta, Belema Jacinta. Ganhou foi bonito, também uma cadela importantíssima para nós. Ganhou bonito. E algum arrependimento, meu? Bom, sempre há arrependimentos. Sempre há coisas que nós... Mas eu acho que também é muito fruto de coisas, de situações que nós não conseguimos controlar. Eu acho que só depois de algum tempo ter passado é que nós percebemos que nós não conseguimos controlar tudo. Claro, impossível. E é impossível voltar atrás e corrigir isso. Portanto... No regrets. No regrets, é verdade. Aquilo que eu sempre tentei... Tá bom. É ser honesto. É ser convicto daquilo que acredito e daquilo ser leal também, de alguma forma.
E é isso. São alguns princípios pelos quais nós nos regemos e temos tentado honrá-los. Eu ia te perguntar sobre a raça em Portugal, mas pô, eu não sei o que você poderia responder, mas olha, desde que a Maria José começou a criar o Bull Terrier em Portugal, que Portugal tem cães lindíssimos, né, cara? Quer dizer, como é que você vê isso hoje? Você acha que o nível médio melhorou? Aumentou muito o número de registro? Como é que está isso? Bom, eu acho que a história tem vindo a dar seguimento, não é? De alguma forma. Nós tínhamos e continuamos a ter um padrão de qualidade lá bem atrás, que é muitíssimo, ou talvez impossível de ultrapassar, porque obviamente que os tempos são outros, a informação também é outra, as próprias pessoas e a forma como elas se colocam na canicultura também é outra. Eu acho que hoje em dia há uma permeabilidade muito grande na partilha do falso conhecimento. Entendi. E esse falso conhecimento muitas vezes não tem bases fundamentadas, não é? E isso faz com que haja aqui uma distribuição de informação muito rápida e que muitas vezes não é correta. Aumentou muito o número de cães em pista, cara, ao longo dos anos? Não. Nos últimos anos tem baixado até. Nós tivemos uma fase em que, naquela fase inicial onde eu comecei, nos anos seguintes, talvez, sei lá, nos 8, 10 anos seguintes, havia muitos cães, os espanhóis estavam muito fortes, espanhóis, franceses, havia muita gente da Europa a participar nas exposições em Portugal. O nosso nível também era muitíssimo bom. E nós competíamos a um alto nível, até porque na altura já se faziam grandes importações para os países mais próximos de nós. E muitos desses cães pisaram Portugal nas pistas, portanto nós tivemos muita sorte com isso. Só que depois as coisas também vão mudando, não é? Os interesses vão mudando, claro. As pessoas também começam a ter uma disponibilidade e um conhecimento muito maior para poder viajar. E eu acho que isso acontece, não foi só em Portugal, eu acho que isso acontece e aconteceu um pouco por todo o mundo. Eu continuo a dizer... o efeito rede social, o efeito... É claro que sim, é claro que sim. Eu acho que as gerações mais antigas estão a desaparecer com o conhecimento. Nítido isso, né? É nítido, cara. É nítido. Eu acho que isso é um caso flagrante da criação de hoje em dia. E a reputação dos grandes criadores hoje está em declínio. Fala-se muito pouco nos criadores mais antigos, não é? Verdade. Percebe-se, inclusive, questões que, como cor, por exemplo, como o tal do fator Brindle, que hoje simplesmente não se fala e se refuta, né? Então é um negócio interessante, cara. E me fala uma coisa, o que você, assim, descrevendo um Bull Terrier, cara, porque sempre tem uma coisa que a gente gosta mais, né? Quando a gente olha o cachorro, não tem jeito, né? Te bate o olho e fala... Talvez por isso eu estou a ficar aqui sem bateria. Vamos lá ver se isto aguenta. Bem lembrado. Eu tive um padrão de qualidade, como já disse, muitíssimo grande na altura. Os cães Belos Ventos eram cães super completos. Eles tinham tudo. Eram cães que tinham uma qualidade morfológica excepcional. Eram cães pesados. Talvez isso falte um pouco hoje em dia. Cães diferenciados no sentido... Nós falamos muito em subtipos, mas hoje em dia cada vez há menos subtipos, não é? Cada vez há mais... há aquilo que nós chamamos os híbridos, não é? Que são cães que não são maus no sentido de terem faltas muito graves, mas também não são excepcionais em várias virtudes únicas. Então é aquilo que eu chamo o híbrido, não é? É aquele cão que parece bem, parece bom, mas é só isso. Coisa eu acho que os velhos criticavam muito, né? Os velhos criticavam isso muito. Muito. Os cães que não têm falta, mas também não têm virtude. E hoje isso é um caso flagrante.
Hoje é um caso flagrante. Nós hoje em dia não temos criadores que... Não temos com tanta abundância como tínhamos na altura, cães que criavam em cima de um tipo muito específico e que era altamente dominante. Por isso é que também eu acho que hoje em dia, como há tanta escolha e hoje em dia estamos à distância de um clique para usar um cão de qualquer parte do mundo, o jogo também torna-se muito mais difícil, não é? É muito mais fácil errarmos numa escolha. Mas isso acabou também, cara, padronizando de uma forma ruim, né? Porque você vê... Óbvio que os grandes cães mais famosos sempre tiveram, né, maior interesse para os criadores usarem, mas hoje existe um exagero fora do comum, né, cara? Esses cães eram reconhecidos. E eram reconhecidos pelos grandes criadores. Havia um respeito muito grande e uma integridade muito grande por respeitar cães de qualidade, independentemente de quem os tinha ou quem os criava. Hoje em dia, talvez, o interesse maior esteja em cima das pessoas e não dos cães. Eu acho que essa é uma das... É um dos grandes erros que continuamos a cometer. É que nós não estamos a conseguir reconhecer os grandes criadores ainda vivos e estamos, em contrapartida, a reconhecer criadores que realmente têm uma exposição muito grande nos mídias, nas redes sociais e que têm participações muito ativas nas discussões atuais e esquecemos um pouco de que, para além disso tudo, existe um Bull Terrier que tem que ter tipo, equilíbrio e só no fim um mérito, não é? Eu fico imaginando, porque não faz muito tempo, de novo li esse artigo ou da Margaret Sweet, do Tom Horner, não sei, criticando o uso, criticando não, mas comentando o uso excessivo do Jack Dandy, né, no começo dos anos 80, etc e tal, né? E como um cachorro como o Polyterbe Silver Convention era interessante, porque trazia aí um frescor à raça, etc e tal, um cão de fora da Inglaterra. Eu fico imaginando esses caras olhando a raça hoje, cara. Hoje. Porque você não tem mais esse frescor, né? Hoje em dia, é claro que isto é só a minha opinião, obviamente, quer dizer... mas aquilo que me parece é que hoje em dia ninguém tem, ou poucas são as pessoas que realmente decidem arriscar em cães com faltas óbvias, embora com virtudes únicas. Portanto, porquê? Porque também esses cães acabam por ser altamente penalizados pelos juízes. Como já se falou várias vezes, o Eric Stanley dizia isso. Nós, em Inglaterra, somos os melhores, somos os melhores criadores porque temos os melhores juízes. O caminho é por aí, não é? É por formar bons juízes, não é? Esse é o nosso grande desafio hoje aqui, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito que vai ser um grande desafio de vocês aí em Portugal, que é mudar essa cultura, né? Não, é claro que sim. Há vários criadores a aparecer no cenário nacional que têm muita vontade, que têm inclusive algum conhecimento, mas no fundo, e eu de certa forma eu compreendo, porque é muito fácil nós nos perdermos hoje em dia nesta avalanche de informação que recebemos de todas as partes. Impressionante, impressionante. E é muito fácil desviarmos do caminho, é muito fácil nós optarmos ou tomar opções com base em proximidade pessoal ou de amizade, ou seja o que for, ou por alguns prémios em exposição, do que pela verdadeira qualidade morfológica, não é? A Catarina fez um comentário aqui agora exatamente isso, que hoje em dia esses criadores procuram muito criar para os juízes e pouco pelo estándar da raça, né? É completamente verdade. É completamente verdade.